Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está no ar pelo canal 27 da NET Digital e também online através do endereço neste site que está aí no rodapé. O nosso entrevistado de hoje é o carioca mais naturalizado paraibano, Milton Matera. Rui Barbosa era maçom. Todos os presidentes americanos, talvez com raras exceções, são todos maçons. A história da independência americana, toda ela foi orquestrada pela maçonaria, inclusive a nota de $1 mostra isso muito bem, né? Estamos honrosamente substituindo Rose Silveira, que, por coincidência, é esposa do nosso entrevistado. Não saiam daí que a gente volta já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. E conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O Cá Entre Nós está de volta e lembrando que o quadro Parada Obrigatória não será exibido hoje, aguardando a volta de nossa apresentadora Rose. Bem, Milton, obrigado por aceitar o convite. É um e prazer. Hoje é um prazer nosso grande também. estar aqui. Bem, pessoal, Milton dispensa apresentações. É um cidadão que nem adotou a Paraíba que adotou ele. Ele tem ascendência italiana, já morou nos Estados Unidos mais de uma década e veio para cá para atividades empresariais e hoje fica degustando o que a Paraíba tem de bom, não é isso, Milton? É verdade. Porém, o foco do nosso assunto hoje é a maçonaria, a instituição maçonaria. E gostaríamos logo de iniciar, Milton, como se todos nós fôssemos leigos, né? Na verdade, o telespectador também está curioso para saber sobre uma instituição tão decantada mundialmente como promissora de grandes feitos para a humanidade. Então, nos diga a origem, a história da origem da maçonaria, como começou? A história da maçonaria, ela vem de 1500 e pouco, já se ensaiava alguma coisa de maçonaria. Inclusive, em 1563, se não estou enganado, um sujeito chamado Anderson fez o funcionamento de uma loja. Como é que seria uma loja maçônica, o funcionamento? Como seria ela organizada? E depois, um bocado de tempo depois, um outro americano chamado Mackay, ele refez aqueles primeiros princípios de Anderson e aí sim instituiu a maçonaria moderna, certo. 1700 e pouco. Quer dizer que ela teve origem nos Estados Unidos? Teve. A maçonaria é muito difícil dizer a origem, porque... Também é segredo, não? Primeiro é segredo, é tudo na maçonaria segredo. Mas a origem é longa, a lenda é do Egito, tem uma parte também dos templários. A origem tem 1000 interpretações da origem da maçonaria, mas ela passa a ser uma maçonaria que no passado os maçons eram pedreiros livres, que foram chamados de pedreiros livres porque trabalhavam em construção. Se junta esses pedreiros livres aos templários porque eles construíam as igrejas, os palácios dos templários. Daí essa
essa coisa junto aos templários, que inclusive em algumas igrejas da França que eu fui, tem templário e maçom em tumbas dentro de igrejas. Na França foi uma ou duas que tinham tanto templários quanto maçons na mesma igreja, enterrados na mesma igreja. Então tem uma coisa muito perto aí dos templários também. E a maçonaria foi se desenvolvendo. Você sabe que a maçonaria, ela tem muitos ritos. Até bom que você falou da origem e agora a gente já passa para a função da maçonaria. Exatamente. A maçonaria no passado era operativa, hoje em dia ela não é operativa, ela é filosófica. Nós temos muitos ritos no mundo. O Brasil, principalmente a América do Sul, todas as Américas, tirando a América do Norte, ela usa muito o rito, o escocês antigo e aceito, que é o meu rito. Existem outros, o rito Adoniramita, o rito York, o rito brasileiro, o rito Schroeder, existem muitos ritos. No nosso Oriente, vou já explicar o que é um Oriente. No nosso Oriente tem diversos ritos. O meu, da minha loja, chama-se o escocês antigo e aceito. Se eu tiver tempo, vou explicar por que escocês, não tem nada de escocês, né? Tá bom. Na Inglaterra, os Stuarts foram expulsos e foram para a França. E na França fizeram um rito que veio se tornar, então, o rito escocês antigo e aceito. Esse Mackay, que eu citei antes, que no início eram 25 graus, ele ampliou isso para 33 graus. Por isso se fala muito no grau 33, que são 3 graus simbólicos e mais 30 graus filosóficos. Os graus simbólicos são esses que todo mundo conhece. É o aprendiz, é o companheiro, é o mestre, que são usados nas lojas. Nas lojas maçônicas são só três. O primeiro, o segundo e o terceiro grau. E nas lojas filosóficas vai até o 33, que poucos chegam ao 33. É uma loja totalmente diferente da loja maçônica normal, que nós nos encontramos, nós nos reunimos uma vez por semana. Então, o rito escocês antigo e aceito, a América toda, principalmente a América espanhola, usa muito o rito escocês antigo e aceito. Mas a maçonaria entrou no Brasil pelos ingleses. Quando a família real portuguesa veio para o Brasil, ela veio junto com os ingleses. Mas fale um pouco também para o telespectador sobre a função. Quais os objetivos da maçonaria? Não, o objetivo da... Eu vou fazer 72 anos, estou na maçonaria há 10 anos. Eu sou um viajante do tempo. Um cara com 72 anos viajou no tempo, né? Eu vi de tudo. Muita experiência. E a maçonaria foi para mim, foi um achado. E há quanto tempo você ingressou? 10 anos. 10 anos. A maçonaria, ela tem como filosofia melhorar o homem, acrescentar alguma coisa ao homem. A maçonaria prega amor, prega retidão, prega tudo que existe de melhor no ser humano, a maçonaria tenta colocar naqueles homens escolhidos ali. Um certo modo, tem algo de uma religião. Algo de quê? De uma religião. Não. Porque ela religa o homem também, tenta a crença em Deus. Nós temos a crença em Deus. Religião não no sentido sabemos. Dogmático, mas no sentido essencial. Essencial, sem dúvida. Nós chamamos o Deus do grande arquiteto do universo. Então, esse grande arquiteto do universo, ele não necessariamente precisa ser o Deus católico ou Deus... É um Deus. Claro, nem existe. Então, nós não pregamos ali dentro, não falamos de religião. Falamos do grande arquiteto do universo e não falamos, quer dizer, não existe nenhuma doutrina religiosa dentro da maçonaria. A doutrina dentro da maçonaria é o aprimoramento do ser humano, é o aprimoramento do homem. O homem se tornar uma pessoa melhor dentro da sociedade, ele ser uma pessoa melhor para ele mesmo. Existe, inclusive, uma das nossas frases, que é de Sócrates, 400 anos antes de Cristo, diz: conhece-te a ti mesmo.
Isso está no tempo de Apolo, em Delfos, está aí esse portal escrito, conhece-te a ti mesmo, que é uma frase disso. Então, a ideia é essa, que o homem conheça ele mesmo, porque ele possa, então, oferecer mais aos outros. Ele não seja exposto a críticas, ele não se amesquinhar, ele saber quem ele é, o que ele representa. Perfeito, Milton. O telespectador já está vendo que ele sabe do assunto e tem muito a nos dizer sobre essa curiosa, no sentido de curiosidade mesmo, porque muitas pessoas querem saber o que é a maçonaria, porque é uma instituição realmente respeitável. Precisamos de nossos comerciais, não saiam daí que a gente volta já. Às vezes vamos no lugar que ele trabalha, vamos em volta dos lugares que ele frequenta, a padaria perto de casa, o botequim, a farmácia. Ah, você conhece o José da Silva? Ah, conheço, boa pessoa, ótima. O Cá Entre Nós está de volta, continuando a entrevista com o nosso Milton Matera, um maçom, cujo o foco, o assunto de hoje é esse. E Milton estava dizendo no bloco anterior sobre as origens e os objetivos da maçonaria, que são muito nobres, pelo que ele explicou, focados no aprimoramento do ser humano. Milton, aprimoramento do ser humano, na melhoria, na evolução, mas há aí também embutido um lado espiritual? Ou o aprimoramento do ser humano na vida profissional, material, ou existe algo acima? Bem lembrado. Quando nós iniciamos na maçonaria, existe uma cerimônia de iniciação. Você é convidado por um maçom, e você, se for aprovado, um dia você vai ser iniciado maçom. Nesta cerimônia, você entra despido de tudo aquilo que seja material. Esquece tudo que é material para entrar dentro de um templo para você poder ver a luz. Então você é despido dos seus bens materiais, é despido praticamente da sua roupa, você não entra nu, não. Mas, simbolicamente, você entra com uma sandália, com o pé descalço, com uma calça arregaçada, com uma camisa transpassada. É uma cerimônia que você entra sem nenhum bem material. Como se diz por aí, calça as sandálias da humildade. Da humildade, exatamente. Então, e além disso, a maçonaria, ela é filantrópica, ela faz filantropia. Essa é uma das coisas também mais fortes na maçonaria. Chamou a atenção quando você falou que a maçonaria hoje ela é mais filosófica do que operacional. Mas existe esse lado prático de ajudar a sociedade. Né? E nós não aparecemos muito. Fazemos caridade e filantropia sem aparecer. O maçom ele não se interessa pela divulgação da caridade dele. Né? Eu digo sempre nas reuniões que a postura de um maçom dentro de uma loja tem que ser a mesma postura dele fora da loja. Porque dentro de uma loja maçônica você aprende muita coisa. E coisas fundamentais, você aprende a ter paciência, você aprende a subordinação, você aprende a respeitar, isso tudo que dentro da nossa cerimônia, do nosso rito, da nossa ritualística, não permitimos, por exemplo, bate-boca. Isso não existe maçonaria, bate-boca. Você tem a sua hora para falar. Harmonia. Na sua hora, um determinado personagem diz para o venerável mestre, que no momento sou eu, venerável mestre, um obreiro de minha coluna quer fazer uso da palavra. E eu digo a este personagem, pode
você considera a palavra ao irmão. O irmão levanta-se, faz uma saudação a todos e diz o que ele quiser dizer. E todo mundo tem que escutar. Ninguém pode interferir. Ninguém pode dizer, não, isso não existe. Muito bacana. Ô Milton, a mulher vem sendo discriminada na história ao longo de milênios, séculos, né, vamos dizer. E de um tempo para cá houve um grande reconhecimento de suas qualidades, de seus potenciais, e ela hoje transita em nível de igualdade, talento e potencial junto com os homens. Né? Algumas instituições, né, ainda não permitem que a mulher participe com igualdade de oportunidades, de evidência. Por que a maçonaria ainda é fechada ao sexo feminino? Ela ainda é fechada, se bem que hoje já existe nos Estados Unidos, no México, em alguns países sul-americanos, já tem lojas maçônicas de mulheres. Que bom. Só de mulheres. Certo. E muito poucas a mistura do homem com a mulher. Mas existe já também? Já existe. Mas é um embrião, mas já existe. Uhum. O rito escocês antigo e aceito, porque nós somos subordinados. Vou dar um exemplo. Aqui na Paraíba nós temos 3 orientes. O Grande Oriente do Brasil, a Grande Loja e o Grande Oriente da Paraíba. São segmentos hierárquicos? Não, são orientes totalmente independentes. Certo. Por exemplo, o Grande Oriente da Paraíba, que é um oriente estadual. Tem no Brasil todo, cada estado tem um Grande Oriente, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo. É organizacional. Ela é subordinada à Confederação Maçônica Brasileira, a COMAB. Então, a COMAB é quem coordena todos esses orientes estaduais. São orientes que não pertencem ao Grande Oriente do Brasil, nem à Grande Loja. Eles estão subordinados à COMAB. Aqui na Paraíba, nós temos os 3 orientes. Cada oriente desses tem um número X de lojas. Por exemplo, nós temos no território paraibano perto de 40 lojas. Nossa. Uma coisa interessante falando em loja, aqui na divisa da Paraíba com Pernambuco, que também é considerada a primeira loja maçônica do Brasil, é o Aerófago de Itambé, que fica aqui. Fundado por um padre médico chamado Arruda Câmara. Grande homem. Essa loja maçônica. Grande homem. Só um parênteses. Loja maçônica, para quem não lembra, é a edificação, o templo não, mas a sede, né? Nós chamamos mesmo de templo. O templo. Tem um formato. Exato. Que ele é igual em tudo que é canto do mundo. Ele tem um formato, você tem um oriente, você tem a parte sul, a parte norte, você tem as colunas, você tem o chão quadriculado, você tem tudo isso, é igual em tudo que é tempo, menores, maiores, independentes, mas todos têm um formato, inclusive o formato do prédio, da sala, ela tem que ter um formato semelhante a todos. Umas maiores, outras menores, mas o formato é semelhante. Muito interessante você ter tocado no assunto da ajuda ao próximo, da filantropia, porque eu, há poucas semanas, estava pedalando ali pelo litoral sul e eu gosto de andar por muitos lugares, tá? E passei por uma comunidade bem humilde, um lugarejo, um conjunto habitacional popular, né? Casinhas pequenas de pescadores e que a prefeitura tinha. De repente eu me deparei com uma loja maçônica no meio dessa comunidade. Interessante. Que interessante, né? E aí eu cheguei em casa, alguns funcionários daqui nossos moram aqui perto de Itambaú, onde tem uma. E eu perguntei. É, da Grande Loja. Uma grande ali. Tem uma aqui parede perto da Nego, grande, né, por aqui? perto da Nego. Ali aí... é uma loja da Grande Loja, do Oriente, desse Oriente, a Grande Loja. Aí eu procurei me informar e eles disseram, não, tem uma ação comunitária no Natal, na Semana Santa, ajuda, a comunidade também participa. Sem dúvida. E você falou das mulheres na maçonaria, elas têm uma parte muito grande na maçonaria, mesmo não fazendo parte da maçonaria. Vou dar um exemplo. O sujeito é convidado para entrar na maçonaria. Se ele for casado... Vamos logo aproveitar o assunto. Qual o critério para uma pessoa
você tem que ser convidado Convidado por uma ação. por uma ação. E é verdade o que dizem, que tem que acreditar em Deus? Não necessariamente. Se bem que, como eu disse, nós acreditamos no grande arquiteto do universo, Na entidade superior que... uma entidade superior. Então, você tem que acreditar numa entidade superior. Certo. Muitos não acreditam, mas estão lá. Mas, de qualquer maneira, a mulher, se você for casado, é um processo. Você faz uma proposta, você tem um questionário para responder. Dentro desse questionário, 2 vezes, 2 mestres maçons vão à sua casa para conversar com você, se você for casado com a sua esposa, se você não for casado com a sua mãe ou com a sua namorada, ou quem quer que seja da sua família. Se a mulher, no caso, se você for casado, não tiver mãe, ela disser que não, Não é assim. não entra. Você vê como a mulher é Tem que poderosa. Ela realmente é quem Não. decide. Ela não gosta, não acredita, e ela for contra, você não é. Por isso que fazemos essa sindicância, para saber quem é a pessoa. Nós vamos à casa dele, às vezes vamos no lugar que ele trabalha, vamos em volta dos lugares que ele frequenta, a padaria perto de casa, o botequim, a farmácia. Você conhece o José da Silva? Conheço, boa pessoa, ótima. Conhece o José da Silva? Ih, aquele cara é um problema. Tem que gozar de bom conselho. Então, essa sindicância é fundamental. Feito isso, você, durante 3 reuniões, fazemos uma prévia. Então, vem lá. José da Silva, solteiro, nascido em João Pessoa, vive em endereço tal, todos os dados do José da Silva. E todos têm para ler. Vamos fazer a primeira prévia, aceitamos o senhor José da Silva. Se estiverem de acordo, façam o sinal de costume. Faça a primeira, a segunda e a terceira prévia. Passado por isso, vem a última parte, que é o escrutínio secreto. E essa última parte, vamos deixar para o próximo bloco, que nós precisamos dos comerciais. Perfeito. Não saiam daí que a gente volta já. Você vê na arquibancada, pouca gente sabe o que é aquilo. Tem uma bandeira com uma cruz e um arco-íris embaixo. Aquela bandeira é a bandeira da Revolução Pernambucana pela Independência. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. A mudar para melhor. E conquistar seu espaço no mundo. O Brasil de hoje está bem diferente. O Senac também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Cá Entre Nós está de volta, lembrando que estamos honrosamente substituindo a nossa apresentadora, Rose Silveira, que estará retornando na próxima semana. Milton Matera é o nosso entrevistado de hoje, está nos contando os segredos da maçonaria. Milton, conclua rapidamente o processo de ingressão da maçonaria. Fazemos tudo aqui, conforme eu disse, e a última parte é a bolinha preta e a bolinha branca. Para todos os obreiros daquela loja, há uma bolinha preta e uma bolinha branca, e você coloca numa urna, conforme a pessoa vai passando, a bolinha preta ou a branca. Para ver se aceita Se ou no não. meio das brancas tiver uma preta, vamos ver o que é. Para ali, vamos saber. Se tiver 2 pretas, encerra essa sessão. E a pessoa não é aceita. Vamos conversar, vamos apurar e daqui a 2 reuniões fazemos uma nova sindicância. Se persistirem as bolas pretas, você Que não entra. filtro rigoroso, hein? Não entra. É o escrutínio secreto.
A maçonaria é ligada a grandes figuras da humanidade, né? Tem aí de Roosevelt, Schiller, Fleming, até Mozart, que era um grande músico, mas que a gente sabe que ele era uma pessoa da vida. Eu conheço um pouquinho da história. Exato. Liszt, né? Agora, há também ligações da maçonaria com fatos como a independência do Brasil, a proclamação da República, a proclamação da República, a independência dos Estados Unidos, também comento, sem dúvida né? nenhuma. A Revolução Francesa. Sem dúvida. Não é isso? Então, grandes... de que forma a maçonaria participou? Como ela se ligou a tanta coisa importante, a tantos homens importantes? A maçonaria, desde Tiradentes era maçom. Tiradentes. E é muito engraçado que eu falei que esta aqui, a roupa que eu estou usando, um terno preto, uma camisa branca, uma gravata preta, é a roupa de gala da maçonaria. O Milton já é conhecido como um protótipo da elegância em uma pessoa. Imagine com a roupa de maçom, né? E admitimos em reuniões normais uma coisa que nós chamamos de balandral, que é um macacão comprido que vem até abaixo da canela. Usado nos rituais. Pode ser, admitimos, aceitamos que seja usado aquilo, porque a vestimenta real do maçom é o avental. É aquele balandral com avental. Este balandral, esse avental preto que vem até abaixo da canela, era usado na época de Tiradentes, pelos maçons da época. Então, Tiradentes, a Revolução Pernambucana, também era toda ela liderada por maçons. No final da proclamação da República... A abolição da escravatura também. Então é muito engraçado, se você vê nos jogos de futebol aqui em Recife, você vê na arquibancada, pouca gente sabe o que é aquilo. Tem uma bandeira com uma cruz e um arco-íris embaixo. Aquela bandeira é a bandeira da Revolução Pernambucana pela Independência. Pouca gente conhece. Olha, aquilo não tem a menor ideia do que seja aquilo. Bom, então a gente já pode concluir que a maçonaria atraiu grandes homens e participou de grandes fatos pelo próprio perfil de evolução do ser humano que ela... Caxias era maçom. Gonçalves Ledo é um dos grandes arquitetos da proclamação da República. Rui Barbosa era maçom. Todos os presidentes americanos, talvez com raras exceções, são todos maçons. A história da independência americana, toda ela foi orquestrada pela maçonaria, inclusive a nota de $1 mostra isso muito bem, né? Você tem a pirâmide, tem o olho, tem todos os símbolos maçônicos estão na nota de $1. Por falar em símbolos que são ligados aos segredos da maçonaria, se possível, a gente gostaria de saber. Por exemplo, comenta-se muito que o batismo lá é com mel. É verdade? Batismo? Sim. Não temos batismo na maçonaria. Não se faz batismo na maçonaria? Não. Então isso é alegoria. Nós fazemos no grau, primeiro, segundo, terceiro grau, você quando entra, conforme eu expliquei, você é um aprendiz maçom. O segundo degrau... Estou falando do batismo para você ser aceito, a cerimônia de... você é aceito, Sim. Passa por uma cerimônia... Uma cerimônia, uma das mais interessantes, eu não posso falar muito sobre ela, mas é extremamente interessante. Aliás, Milton, só interrompendo você, meu avô era maçom e meu pai era garoto e brincou muito ali na maçonaria da General Osório, da Rua Nova. Sim. E ele, aquelas esfinges que tem lá, né? E ele disse que a biblioteca é uma maravilha, deixavam até ele olhar a biblioteca. E nos dias de reunião, ouvia-se uns barulhos como umas espadas. É verdade. Isso é a iniciação. É muito interessante a iniciação. E extremamente... Solene. Primeiro que você faz tudo de olhos vendados. Ah, é? O cara tem que ter confiança quem está levando ele. É como você disse, barulho das espadas, de tempestade, disso, de briga, de tiro. É uma coisa... Sujeito de olho vendado. Então você tem esta grande cerimônia que é a iniciação. Durante um tempo, que normalmente leva um ano, você passa para se você estiver apto, você passa para o grau de companheiro. E mais um ano, você passa ao grau de mestre, que é o terceiro grau, que é o último grau da maçonaria simbólica. A partir daí é a maçonaria filosófica, que é outra loja, é outra coisa, não tem nada a ver com a maçonaria simbólica. Que mexe com o pensamento humano. Aí vem o quarto grau, o nono, o 18º, vai até o 33.
Você falou em conhecimento, em companheiro, existe também uma noção das pessoas que se interessam pela maçonaria, que não são maçons, sobre o companheirismo que existe entre vocês. É verdade que, tipo assim, se você precisar de um médico, vai procurar um médico maçom. Se procurar de um engenheiro, de um arquiteto, vai atrás de um colega profissional. Existe essa solidariedade? Existe muita solidariedade. O que nós não admitimos é você transformar aquilo em alguma coisa que seja interesse, tirar vantagem. Isso não admitimos. Então, por exemplo, se tiver alguma coisa para fazer, uma oportunidade, onde tem 5 pessoas no mesmo nível, ele sendo maçom, ele vai entrar. Mas ele tem que estar no mesmo nível ou acima dos outros. Não, quer dizer, não damos ao maçom, ao irmão maçom, privilégio nenhum. Então é muito interessante que você, quando é iniciado, você ganha 2 pares de luvas brancas. Uma para você usar em reuniões solenes e outra para você dar à pessoa de que você mais gosta. E esse par de luvas brancas, ele serve para, por exemplo, você deu para sua mãe, um exemplo. E a sua mãe, em determinado episódio, o carro quebrou, engrissou, ela está numa situação difícil qualquer e está sem comunicação. Ela, acenando esse par de luvas brancas, o primeiro maçom que passar, para. Reconhece e para ajudar. O maçom ajuda muito ao outro nesse sentido. 3 horas da manhã, você está com um problema, você liga para o maçom e sai correndo de casa para te atender. Tem um segredo que já está tão divulgado que eu vou falar porque diz que é o aperto de mão com o dedinho para dizer que é maçom. Tem vários, né? Tem vários, tem vários, claro. Em cada grau tem vários segredos. É no aperto de mão, é no toque, é na palavra. Quer dizer, nem necessariamente o toque que você dá seja o toque do grau. Entendi. No grau de aprendiz tem um toque, no grau de companheiro tem um toque, no grau de mestre tem um toque, as palavras mudam completamente. A palavra de passe é uma, a palavra de passe é outra. Cada grau é uma coisa diferente. Por isso é que você, quando o aprendiz, o aprendiz, o companheiro, ele é obrigado a fazer uma peça de arquitetura, como nós chamamos, que é um trabalho escrito. Ele tem que fazer 3 trabalhos durante a vida dele, pelo menos 3, durante a vida dele de aprendiz. Então, eu pego aquele trabalho, que ele bota num saco, chama-se o saco de propostas e informações, vem para a minha mão, eu olho e passo para o irmão que faz o orador, que é o Ministério Público. Esse irmão orador vai ler antes de todo mundo e vai me dizer: o trabalho está de acordo com o grau. Porque às vezes o cara faz e falando em coisas que o aprendiz não pode saber. Então, ele lê antes e me devolve e diz: está de acordo com o grau. Então, o aprendiz pode ler o trabalho. E no companheiro, a mesma coisa. E no grau de mestre, você só pode fazer um trabalho no grau de mestre numa sessão de mestres. Os aprendizes não podem saber aquilo que você está falando. Então, a maçonaria é cheia de segredos, realmente tem muito segredo. Milton, esse assunto, além de interessante, ilustrativo, enriquecedor, não é assunto para um cá entre nós só. Vamos combinar com Rose de uma segunda oportunidade para a gente continuar com esse bate-papo. Mas foi bastante interessante, deu para sentir a importância da maçonaria, a efervescência em que ela continua, né? A descrição que é exigida, o objetivo maior, que é a melhoria, o aperfeiçoamento do ser humano. Né? O aprimoramento do ser humano. E agradecer ao nosso convidado, mais uma vez, Milton, tecer umas breves palavras aí para os nossos telespectadores. Olha, o prazer foi meu, Germano, ótima entrevista. Quero mandar para minha querida Rose Silveira um beijão. Acho que ela não teve coragem de me entrevistar, não, hein? Ela sabe o que faz. Rose Silveira, um beijo para você. Foi ótima entrevista, fiquei muito feliz por estar aqui. As suas perguntas foram muito interessantes. E espero que todo mundo tenha uma visão diferenciada da maçonaria, porque muitas pessoas não conhecem a maçonaria, têm uma visão errada da maçonaria. A maçonaria só pratica o bem. Feliz Natal para todos vocês. Cá entre nós só tem a parabenizar, agradecer e convidar ao telespectador a ver o nosso bloco especial em homenagem ao Natal,
que vem logo a seguir. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, Que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. O Cá Entre Nós está de volta e antes de convidá-los para o nosso especial sobre o Natal, especial que o Cá Entre Nós preparou especificamente para o telespectador sobre o Natal, eu gostaria de desejar a todos vocês uma época aí de fim de ano, um Natal focado muito mais no grande aniversariante e em sua mensagem de amor, que é Jesus, e que muitas vezes nesse meio do consumismo e do frenesi, né, de Papai Noel, nós nos lembramos pouco dele. Mas o importante nessa época, amigos, é lembrar da mensagem de amor, né, de solidariedade, de tolerância e respeito ao próximo que o grande Jesus nos deixou. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre um amor. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia.
Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.